né? E eu meditando, irmãos, que se nós olharmos para trás um pouquinho, quando vamos falar de pecado, começa lá no início da criação, quando Adão e Eva estavam no jardim. Adão e Eva estavam no jardim, o primeiro casal que pecou, e eu meditava, irmãos, e o Espírito Santo me fazia vir no meu coração, viu? Que todo pecado ele vai trazer uma consequência, né? E são os opostos. Falamos morte e vida. Olhamos em tudo, nós podemos ver desde uma flor, a flor está morta, a flor está viva. Tem vários tipos, não é só uma pessoa está morta ou está viva, né? A alegria morreu de alguém, nasceu a tristeza, a alegria na vida de alguém, né? É muito comum isso, né? No nosso meio, no dia a dia, desde o início. Quando olhamos o primeiro casal, quando Adão e Eva pecou, que Deus veio ali e chama: Adão, aonde você está? O que aconteceu? E eles pecaram, já começa a morte, irmãos, ali. Às vezes a gente não para pensar, irmãos. Já começa a morte, porque daí o que acontece? Adão, eles tinham pecado e viram que estavam nus. E eles foram se esconder e se cobrir de flor e disse: Senhor, nós pecamos. Foram se esconder, Deus já pegou e sacrificou ali, eu acredito que 1 ou 2 animais, e disse que fez ali túnica de pele para Adão e Eva. Já houve morte por causa da desobediência de alguém. Alguém desobedece, alguém paga. Nós às vezes temos o hábito de dizer assim: ninguém tem nada a ver com a minha vida, né? Ninguém tem nada a ver com a minha vida, né? Mas sempre se eu errar, alguém vai pagar pelo meu erro, às vezes eu e às vezes outras pessoas. E começa, e aí nós vamos vendo, irmãos, quando Deus ele institui a lei do holocausto, quando dá para Moisés, no Antigo Testamento, o povo de Israel errava, pecava. Deus disse para Moisés: olha, vamos organizar a lei, eu vou dar a lei, né? Muitos são conhecedores, eu quero que tu medite comigo aqui esta noite. E ali tinha a lei, ó, e se criou ali a tenda. Deus disse para Moisés: organiza a tenda, o sacerdote vão oferecer, vão pegar os animais que o povo pecar, e vão ser sacrificados, e o sangue do animal é para cobrir o pecado daquele que pecou. E se nós olhássemos no livro de Levítico, tem ali vários tipos de animais: tem bois, cabras, ovelhas, pombos. Tinha que ser macho e sem defeito. Alguém pecou, alguém do povo de Israel pecava, para cobrir o seu pecado. Essa pessoa tinha que pegar um animalzinho, levar para o sacerdote, o sacerdote pegava o animalzinho e chegava lá diante do sacerdote, na arca, ali na tenda onde tinha a arca da aliança, né? Tinha o pátio, tinha depois a tenda, o lugar santo e o santo dos santos. Mas a pessoa, o israelita que pecava, ele pegava um animalzinho, chegava na porta do pátio, e ali o sacerdote olhava, não podia ter defeito o animal, defeito nenhum, porque já indicava para o Cordeiro Jesus Cristo. Ali o sacerdote olhava, não tinha defeito nenhum. Aí pegava a pessoa que cometeu o pecado, botava de frente para o animalzinho. Imagina aqui comigo, irmão André. O camarada lá foi uma maneira que Deus criou para mover para o coração do homem, porque o homem estava com o coração endurecido. E foi uma maneira, um escape, uma provisão de Deus para o homem não ficar pecando toda hora. Aí o fulano lá tinha animais na sua casa, criava ali, e aí ele pecou, né? Ele cometeu um erro, ele pegava um animalzinho e levava para o sacerdote, ficava de frente para o animalzinho, vamos dizer que era ovelha, e aí colocava as mãos na cabeça da ovelha para passar o pecado dele para a ovelhinha,
e pegava o punhal e degolava a ovelha. E o sacerdote pegava o sangue para aspergir pelo perdão dele. Eu ficava pensando, irmãos, lá em casa, né? Eu ficava pensando, digo, quantas famílias, irmãos, eu não quero emocionar você, mas vamos pensar junto. Quantas famílias que às vezes só tinham, dependendo da classe social, era um animal que levava para sacrificar. Quem tinha bastante gado levava um boi. Quem só tinha lá 2 cabritinhas lá levava uma cabritinha. Quem só tinha uma ovelha levava a ovelha. Aí eu fico pensando, irmão Samuel, imagina a sua família ali que tinha crianças, na época era uma família grande, e de repente tinha ali uma ovelhinha, e daqui a pouco o pai dizia assim para a família: olha, eu cometi um pecado. A ovelhinha que as crianças brincavam, que tratavam, que fazia parte da família, mas o pai cometeu um pecado, tem que levar para ser sacrificado. E aí disse: mas o bichinho não cometeu pecado nenhum, ele não fez nada, mas alguém precisa morrer. Alguém pode pensar que vamos, mas vai falar uma palavra forte. Nós precisamos de palavra forte, porque senão nós vamos participar da Santa Ceia e nem sabemos o que estamos fazendo, achando que é só botar um pãozinho na boca, um golinho de suco e está tudo certo. Olha como foi o começo, e aí lá ia o pai, levava o animalzinho, e eu fico pensando, irmão Samuel, estou olhando dentro do olho do animalzinho e pensando assim, ele tinha que confessar diante de Deus o pecado dele. E o animalzinho dizia: pois é, eu vou morrer por causa de você. E aí voltava para casa agora, caminhando na estrada. Mas, irmãos, para quem tem o coração duro, isso aí não é nada. Para quem é meio sanguinário, matar, nós vemos, né? Quantos que diziam: senhor fulano, dá um tiro num só para ver o pulo. Mas não era esse o projeto de Deus. O projeto de Deus era que o ser humano parasse um pouco e pensasse: cada erro que eu cometer, alguém precisa morrer pelo meu erro. Alguém precisa pagar por isso. Mas que pecado era? Existia. A lei tinha 603 mandamentos. 613 mandamentos. Os 10 que todos aí, a grande maioria sabe. E outros 603 mandamentos, coisas que deveriam e coisas que não deveriam fazer. Aleluia. E se tornou um ritual, uma matança de animal. Muitos já começavam a criar animais e deixar reservado para sacrificar, para levar para o sacerdote, para sacrificar pelo pecado. Virou uma coisa normal que não se notava mais. Os primeiros animalzinhos, irmão Samuel, quando alguém levou, vinha para casa com o coração ferido e olhava no pátio, pois é, mas depois que acostuma a pecar, não nota mais. Quem acostuma a mentir, irmãos, quem mente uma vez por mês, quando ele mente, ainda não dorme de noite, mas quem mente todo dia, não está nem aí. Ele é capaz de não dormir se ele não mentir. Pecado, irmãos, vocês acham que não existe pecado nos dias em que nós vivemos, no nosso meio, era só naquela época? Mentir é pecado, inveja é pecado, comprar e não pagar é pecado, ter ciúme do irmão, de qualquer um é pecado. Não cuidar da família é pecado. Não, o marido não amar a esposa está pecando, a esposa não respeitar o marido está pecando. Louvado o nome do Senhor. É um pouco difícil, irmãos, falar sobre pecado, mas é a realidade, irmãos. E veio o povo de Israel, aquela matança de animais por causa do pecado do povo. Louvado o nome do Senhor. E veio até, irmãos, até Jesus Cristo.
Aí vem Jesus Cristo, irmãos, mas voltando um pouquinho aqui, ainda eu pensava aqui, voltando atrás um pouquinho, irmãos, Deus preparava para que todos tivessem a oportunidade de buscar ser corrigido e buscar ser consertado, porque tinha animais de todo porte, tinha inclusive bois, cabritos, ovelhas, né, novilhos, tinha pombas, família que não tinha nem um animalzinho, mas alguém cometeu um pecado, diz, ó, arma uma aripuca lá, arma uma armadilha e pega uma pombinha e leva para o sacerdote lá para sacrificar pelo pecado. Até as pombinhas morriam pelo pecado das pessoas. E o ser humano, irmãos, ele foi muitas vezes se acostumando, transferiu o seu pecado para uma causa ou para alguém, e a dificuldade que nós temos, irmãos, de dizer assim, olha, eu errei, eu quero pagar pelo meu erro. Eu quero pagar pelo meu erro. Se eu fui homem para fazer, se eu fui mulher para fazer esses erros, essa coisa errada, eu quero pagar por ele. Tem pecados, irmãos, nesse caso, diante de Deus, não tem como pagar. Mas quantas coisas no nosso dia, no nosso meio, no dia a dia, irmãos. Eu li o livro de Tiago, o apóstolo Tiago diz assim, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que vocês saiam. Mas hoje em dia, como é que nós vamos confessar nossas culpas? Porque ninguém de nós é culpado. E eu não tenho culpa nenhuma, hoje em dia ninguém é culpado. Vou confessar o quê? Mas eu nunca erro, eu sou o Senhor perfeição. Vou confessar o quê? Lá em casa mora só eu e minha esposa, mas quem é só ela. Eu nunca erro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Glória a Deus. Que nós não chegue a ficar com o coração endurecido, que nós não consiga mais ver para dentro de nós e dizer, Senhor, tenha de misericórdia de mim, meu irmão, tenha de misericórdia de mim. Louvado o nome do Senhor. Deus preparava uma maneira para todos. Uma vez por ano, irmãos, quem não conseguia pegar nem uma pombinha para levar para sacrificar, o sumo sacerdote sacrificava e oferecia pela nação de Israel toda. Diz a história, nos conta que quando subiam uma vez ao ano o povo em Jerusalém, quando o sacerdote sacrificava, as pessoas subiam diante do templo, se vestiam de branco, e o sacerdote pegava do sangue do animal que tinha sido sacrificado para cobrir os pecados, e pegava algo e começava a aspergir o sangue, e a multidão ia passando. Quando alguém via, se tivesse uma gota do sangue, já podia ir, que já tinha o pecado coberto. Uma gota de sangue já pode ir embora, já pode, mais ou menos uma gota do sangue tem que ter na vestimenta. E o sangue cobria o pecado. O sangue cobria o pecado. Aí vem, mas tudo isso apontando para Jesus Cristo que viria. Aí João Batista começa anunciando no Novo Testamento a vinda do Messias Jesus. Certo dia, João Batista batizando na beira do Rio Jordão, e ele falando, ele dizia, olha, eles perguntavam, alguém ia para perguntar para João, mas quem é você? Você é Elias? Você é Cristo? Não. O João dizia assim, eu não sou ninguém, eu sou uma voz que clama no deserto, eu só estou anunciando um que vai vir depois de mim, que é Jesus Cristo, que eu não sou digno de desatar as correias da sandália dele, eu não sou digno disso. Ele vai vir e eu não sou digno de desatar as correias da sandália dele. Esse que eu penso, quantas promessas hoje nós fizemos passar o irmão João para Deus? Senhor, se tu me der tal coisa, eu faço tal coisa.
Se tu fizer isso, se tu isso, irmãos, nós nunca fomos, não somos dignos. Nós, ao invés de nós estar aceitando Jesus, nós tínhamos que se prostrar diante de Jesus e dizer: Jesus, o Senhor me aceita, tu aceita eu? Olha como se inverte as coisas. Senhor, tu aceita que eu vá no templo, Senhor, te adorar, tu aceita a minha adoração. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aí João Batista, quando enxerga Jesus vindo, diz o texto, quando ele olha um certo dia e vê Jesus, ele olha de longe e reconhece. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. João Batista estava batizando e ele olha assim e vê aquele andar diferente, aquela presença diferente. Ele diz assim: ó, olha ali, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aí, o sangue desse aí não vai cobrir pecado, vai tirar o pecado. Glória a Deus. O sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Tira o pecado. Aleluia. Paulo depois ele escreve dizendo assim: ó, se o sangue de bode cobria pecado, quanto mais o sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos livrar do pecado, da morte. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Louvado o nome do Senhor. Estou correndo aqui, eu gostaria de poder esmiuçar um pouco essa questão ali da tenda, do lugar santo, dos santos do acesso. Mas eu queria que você lembrasse no dia de amanhã, quando você estiver lá no trabalho, irmão, você lembra o Senhor desde o início. Sempre quando alguém errava, alguém pagava. Será que não tem alguém pagando pelos meus erros e eu estou tão tupetudo, estou tão orgulhoso que não consigo ver? Eu vejo o erro dos outros, mas o meu eu não vejo. Aleluia, glória a Deus. Sempre temos. Hoje, quantos irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, mas hoje o pecado continua, irmãos. Hoje não estamos matando animais, porque Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, e o sangue dele é poderoso, irmãos, e ele num sacrifício, ele neutraliza, não precisa mais sacrificar animais, e a palavra do Senhor diz que ele está à direita do Pai e intercede por nós. A Bíblia diz que Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Basta eu e você dizer: Jesus, eu te aceito. Glória a Ti, Jesus, todos os dias. Porque quando nós erramos, irmãos, alguém paga. Trabalhamos bastante, irmãos, com família, com casais, curso de casais. Eu tenho visto e eu chego a me arrepiar, mas quando eu vejo casais dizendo assim: não, porque filho, não, mas nós temos, quando tem filhos, não, mas filho não segura casamento. Eu digo, realmente, o que tem que segurar casamento não é filho, é o compromisso do homem, da mulher diante de Deus. Não é os filhos que tem que segurar casamento. Quantos pais, quantos homens, irmãos, que tomam uma atitude sem pensar, sacrificam a família, sacrificam os filhos. Lá no Antigo Testamento, o filho talvez perdia a ovelhinha, que era o bichinho de estimação dele, que o papai teve que levar para sacrificar. Hoje muitas crianças, irmãos, perdem o lar, muitas crianças perdem o contato com o pai e com a mãe, muitos perdem até a caminha que dorme. Tem que vender tudo, botar tudo fora, repartir tudo, porque um sai para um lado e o outro para o outro. Muitos são criados pelos avós. E o ser humano de coração duro está aí garganteando, mas todo machão. Glória a Deus. Mas que palavra dura, meus. Duro, irmãos, é muitas vezes quando a gente chora por crianças que os pais
não choram mais pelos filhos. Aleluia, glória a Deus. Isso que é duro, irmãos. Duro é Deus olhar no céu, irmãos, para nós. Glória a Deus, aleluia. E Deus olhasse e dizer, no Antigo Testamento, os animaizinhos que não tinham culpa morreram para cobrir pecado de vocês. Aí, irmãos, é Deus olhar do céu e dizer, eu enviei meu Filho, Jesus Cristo, inocente, morreu na cruz do Calvário, e muitos continuam de brincadeira com o Evangelho. É um ritual ser cristão. Aleluia! Hoje é moda ser evangélico, é moda ser cristão. Glória a Deus! Que é cristã, a prostituição é só uma profissão, meio de ganhar dinheiro. Deus amado, Deus poderoso. Homens mentirosos, avarentos, presunçosos. Aleluia. Deus amado. Não dá, né, irmãos? Nós olhamos um videozinho na internet, às vezes a esposa me mostra e eu digo, não, meu amor, nem me mostre, que me dá ânsia de vômito, eu olhar isso aí e me dizer que são meus irmãos cristãos. Não. Ah, meu, se você é santo, não é questão de santidade, é questão de temor a Deus. A palavra diz, eis que a paz está à beira, viu? Da planta, o Senhor vai limpando. Nós vamos viver dias ainda, irmãos, que o Senhor vai chacoalhar a árvore de fruto. E aqueles que não tiver são, não vão cair, não vão tentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Quantos irmãos nos dizem que nós vivemos, que não estão preocupados, irmãos, com esta salvação. O Paulo diz aqui, né? Porque o salário do pecado é a morte. E a morte pode ser morte espiritual, e vai, e morte física, e eternidade no inferno. Eternidade no inferno. Glória a Deus. Quantos não estão pensando nisso? Aonde vão passar a eternidade? Nós trabalhamos, não é errado, nós construímos, nós se esforçamos, é necessário, precisamos termos para nós, para nossa família. Mas vocês todos que estão aqui esta noite, você já pensou aonde você vai passar a eternidade? Alguém pode dizer assim para mim agora, viu, isso é meio louco, irmãos, ultimamente eu tenho gostado mais de velório do que festa. Aleluia. Mas você é? Tem festa, irmãos, que a gente só ouve bobagem. No velório ela senta e fica pensando assim, amanhã depois pode ser que eu sei para onde eu vou. Oh, glória, aleluia. Porque parece que o nosso negócio é encher a barriga de carne e Coca-Cola, mas nós não pensamos no dia da manhã onde vamos passar a eternidade. Glória a Deus, vai falando, Jesus. Aí eu fico sentadinho lá pensando, amanhã depois é eu. Foi bastante culto, irmãos, dos meus parentes, culto fúnebre de parentes meus, de outras denominações. E às vezes eu fico olhando lá, encomendando o corpo. Na hora da despedida, Jesus recebe o nosso irmão, que é nada, irmãos, aquele corpo ali vai para a sepultura, e a alma dele, junto com o Espírito, se tinha Jesus, está no lugar de descanso, e se não tinha, está no inferno. Os vivos não tem, depois que alguém morre, vamos encomendar o corpo, vamos acender, não adianta nada, isso é tudo mentira, irmão, mentira. Glória a Deus. Essa semana eu ouvi uma que eu não tinha ouvido ainda. Eu conversava com alguém, eu dei umas frutas, daí eu pensava, umas variedades, daí ela disse para mim, eu vou plantar uns temperinhos, mano. Daí eu vou te dar, eu disse isso, planta uma salsinha, uma cebolinha. Daí ela disse assim para mim, não, viu? Salsa não, minha mãe nunca plantou salsa. Nós nunca plantemos, porque plantar salsa morre alguém da família. Eu disse, mas isso é novo. Digo, mas a sua mãe não plantou e já morreu, a sua família já morreu, quando tudo nós vamos morrer com salsa ou sem salsa. Oh,
glória. E aí vocês entendemos que as pessoas acreditam em bobagem, que a gente fica pensando assim, mas como que um adulto consegue acreditar numa bobagem dessa? E na verdade da palavra de Deus não consegue crer, irmãos. Glória a Deus. Não consegue acreditar, não consegue parar e raciocinar um pouquinho, irmãos. Tudo que está aqui é verdade. Tudo que está aqui é verdade. A Bíblia diz que Deus é quem criou o céu e a terra. O mundo estava no pecado, entrou o pecado. Deus envia seu Filho Jesus Cristo. Quem crê nele, quem aceitar ele como Salvador, quem recebeu o Espírito Santo no seu coração, viver com ele, ter comunhão com ele, no dia da vida de Jesus Cristo, no arrebatamento, aleluia, ou quando partir, vai aguardar no lugar de descanso. E quem não tem, irmãos, quem não tem não adianta, sabe? O mais pobre pode ser milionário de dinheiro, mas quer ver alguém morrer pobre a morrer sem Jesus. Glória a Deus, aleluia. Morrer sem Jesus. Aleluia. Esse é Paulo, aleluia. Porque o salário do pecado é a morte. Hein? Ah, Deus, mas eu pequei, eu vi alguém que pecou, conheço gente que pega e não deu nada. Calma. O pecado dele está tudo no cartão de crédito, uma hora a conta vem. Tu sabe que vem. Vai pegando